e na hora de nossa morte. Amém. Assim, para quem não conhece, aqui é o Osés, né? Futuro Filipe aqui, né? Vamos só rezar uma Ave Maria, né? O nosso irmão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, Rainha da Paz. Então, boa noite. O mistério da missa é um mistério inesgotável, né? Infinito. Os santos falam assim que se todos os mártires juntos, de todos os tempos, passado, presente e futuro, juntamente com a Mãe Santíssima, oferecessem um sacrifício a Deus, mesmo assim não vale por uma missa, porque o sacrifício dos mártires, o sacrifício da Virgem Maria, todo o nosso sacrifício juntos continua sendo um sacrifício finito, não é infinito. Só Jesus é infinito, né? O Pai e o Espírito Santo. Por isso, uma só missa vale mais do que todos os sacrifícios da humanidade juntos. Então, daí a gente sabe que um ano seria pouco para falar. Então, vamos lá. Antes de passar para as partes, eu queria fazer um pequeno comentário, né? A Santa Missa, ela é um sacrifício, sim ou não? Sacrifício. E, às vezes, não sei se o Yuri trabalhou essa parte. Às vezes nós achamos que sacrifício, até existe uma polêmica muito grande, né? Por que bater palma na missa ou não? Não vou entrar nesse mérito não, que aqui dá muita pano para manga, né? Mas alguns falam, não pode bater palma na missa, porque a missa, Jesus está morrendo de novo, ele está sendo crucificado, é o Calvário. Outros falam que não, a missa é uma festa, é alegria, é o céu. E de fato, qual é dos dois? As duas coisas, entre aspas, né? Porque de fato Jesus não está morrendo de novo. O sacrifício da cruz, que aconteceu há 2000 anos, um pouco mais, ele não acontece novamente, só foi uma vez. Mas na missa ele se atualiza. Ou seja, na missa, quem está se oferecendo é o Cristo ressuscitado. Quem está se oferecendo quem é? O Cristo ressuscitado, glorioso. Como fala em Apocalipse, o Cordeiro imolado e glorioso. Ele tem as marcas, as chagas, mas são chagas gloriosas. Então, não é alguém que está morrendo. Aliás, não é Jesus que está morrendo na missa. Vocês estão entendendo? Porque às vezes a gente vê alguns filmes, né? Ou algumas frases falando que a missa é o Calvário. A gente tem que saber em que sentido essa frase está sendo aplicada, certo? Mas, Oséias, então, se Jesus não está morrendo, a missa continua sendo um sacrifício, sim ou não? Sim. Diga comigo, o sacrifício tem 4 dimensões: adoração, ação de graças, súplica e expiação. Expiação. Pronto. A súplica é chamada na língua mais antiga impetração. Você vai suplicar. Quem é que está suplicando na missa? Jesus. E nós suplicamos junto com ele. Unimos a súplica de Jesus e a nossa. Quem é que adora de forma perfeita o Pai? Ali como homem, né? Porque Jesus é 100% Deus, 100% homem. Por isso ele pode prestar perfeita adoração. Sim ou não? Como homem, que se fez homem? Sim. Nós podemos prestar perfeita adoração? Não. A nossa adoração sempre vai ser imperfeita, sim?
Então, a adoração que é prestada. Depois, a ação de graças. Até a palavra Eucaristia quer dizer o quê? Ação de graças. E o quarto ponto, que seria expiação. Que é a expiação? É a questão da remissão dos pecados. Só que quando se fala de sacrifício, nós só lembramos de qual parte? Da expiação. E por isso que cria-se uma grande confusão. Entenderam? Se esquecem dos 3 pontos. A adoração a Deus, a ação de graça e a súplica. Então a missa é tudo isso. E o sacrifício é tudo isso. Quando você vê os debates de algumas pessoas que se falam conservadores, e eu não tenho nada contra os conservadores, né? Eu procuro conservar a fé também. Mas se coloca muito isso. Não se bate palma por isso, tem que estar triste na missa e tarará. Não é bem por aí. Não é bem. Mas também não é uma bagunça, né? De estar dançando, pulando, virar uma baderna. A missa não é assim também, não. Até aqui entendido, sim ou não? O Yuri parou aonde? Vocês lembram? O padre já tinha proclamado o evangelho? Não? Tinha. Ele ia só explicar, não era não? A homilia? Certo. A homilia eu vou pescar aqui, porque é muito conteúdo, viu? Vamos lá. Parte da homilia. A homilia é uma parte da liturgia e vivamente recomendada, sendo indispensável para nutrir a vida cristã. Ela é o quê? Para nutrir a vida cristã. Ou seja, na homilia, quem faz homilia? Seminarista faz homilia? Não, mas o padre mandou, pois foi uma reflexão, não foi homilia não. Ah, mas é o teólogo, é o Dr. Scott Hahn, foi homilia? Foi o Filipe de Aquino que chamaram na hora, foi homilia? Não. Foi reflexão. Se um padre chamar na missa um leigo, pode ser o leigo mais conceituado do mundo. Teve 10 diplomas de doutor. Mas continua sendo o quê? Reflexão. Entenderam? No caso aqui, a homilia, o que é que o padre deve pregar? Ele deve ser a voz de Cristo. A voz da igreja. Ele não pode pregar o que ele acha. Infelizmente, a gente tem que lembrar e é um pouco perceptível. Não sei se vocês concordam comigo. Hoje nas missas se percebe que algumas vezes, em algumas homilias, se percebe opiniões pessoais. E não o que a igreja ensina. Vocês percebem isso algumas vezes? Sim ou não? Sim. A gente não deve procurar uma homilia brilhante. Aquela coisa tremenda onde você entra em êxtase. Não. Palavras que você tem que anotar todas porque são difíceis. Não. Mas você procura o que a igreja ensina. Concordam comigo? Aí, para isso, a gente tem que estudar, porque senão o padre pode falar um monte de abobrinha e a gente achar que está certo. O padre disse, mas a igreja diz o que o padre está falando? Se diz, obedeça. Se não diz de forma nenhuma, está contraditório, não obedeça. Quando Santa Teresa fala que quem obedece nunca erra, ela fala quando aquela obediência não nos leva ao pecado, né? Imagina se um padre fala assim numa confissão, agora só passando para a confissão. Não pode ter à vontade em relação com o namorado. Ó, foi o padre que falou. Deixa de ser pecado? Porque o padre mandou? Não. Continua sendo pecado e pecado mortal. E se ele orientou assim, ele vai responder diante de Deus, né? Rezemos. Na homilia, o que pode ser feito? O padre pode explanar o evangelho junto com a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, se for domingo. Ele também pode fazer uma homilia baseada, por exemplo, em uma festa, a festa da Imaculada Conceição. Ele pode deixar aquele evangelho, aquelas leituras, e falar sobre o dogma de como surgiu, como é esse dogma, o que a teologia explica, os santos, entenderam? Ele pode explicar o que simboliza aquela festa. Ou então, se é tempo de Páscoa, o que é a Páscoa, como começou, esquecendo um pouquinho aquelas leituras daquele dia. Ele pode fazer isso em períodos mais festivos, entenderam? Claro que ele pode. Mas outra coisa que ele pode fazer ele pode pegar uma parte do mistério da missa
Isso não precisa ser sempre, senão fica muito complexo. Ele pode, por exemplo, pegar... Hoje eu vou explicar e dar uma catequese sobre o Pai Nosso. Eu vou dar uma catequese de como comungar bem. Eu vou dar uma homilia um sermão falando sobre a importância do ofertório, do ato penitenciário. Ele pode pegar uma parte do mistério da missa e fazer a parte mistagógica, né? Uma catequese mistagógica, que é a explicação do mistério da missa. Pode ser feito isso também dentro da homilia. Entenderam? Ele pode fazer na hora que vai fazer a epiclese, que vai consagrar o pão e o vinho, né? Diz assim, vamos se ajoelhar. Não, mas ele pode colocar o pão. Tipo assim, o padre aponta pra você e fala, ajoelha ou sai. Ele pode fazer isso? Não é certo, porque não tem aquilo para ele falar dentro da liturgia, né? Mas só que o ideal, que é nessa hora, é hora de ajoelhar, né? É hora de genuflexão. Eu também me questionar justamente isso. Que Não é correto, não é litúrgico, né? Mas também não é litúrgico o fiel ficar em pé. Mas ele poderia falar assim, ser discreto depois da missa falar, né, para a pessoa, sem chamar a atenção demais, né? Hoje eu ouvi uma pregação que doeu demais meu coração, né? Porque assim, era sobre a misericórdia. É uma do Anderson agora que ele deu recentemente. E o estilo do Anderson é um pouco o meu estilo, né? Assim, de peia direto, né? Só que ele foi pregar sobre a misericórdia. Ele tem dificuldade de pregar sobre isso que ele falou. Eu também tenho, mas já preguei sobre isso, né? E ele falava assim, eu estou pegando só esse caso aí para tentar fazer o nexo, né? Para a gente tentar ser mais ameno nas coisas, né? Ele falava que tem um amigo que está evangelizando o outro, que está se convertendo do satanismo. Aí esse amigo está indo para o grupo de oração, mas o demônio fala direto com ele. Aí teve um dia que foi um cara pregar no grupo de oração e começou a sair as pessoas, umas 4 ou 5, sair mesmo. Aí o cara que o diabo ainda fala com ele mesmo, ele tentando se converter, né, tá na luta, falou assim, o diabo falou que se alegra muito quando esse pregador vem, porque ele só mete medo nas pessoas, mas não converte as pessoas. As pessoas saem duvidando da misericórdia de Deus, e tipo meio desesperado, entendeu? E o diabo adora quando ele vem pregar nesse grupo de oração. Então os padres, os pregadores não podem ser muito nesse estilo, né? Ajudar os fiéis a entender a beleza do mistério, a se converterem, mas nunca saírem feridos e magoados. É preocupante essas atitudes. Entendido, né? Mais ou menos. Rezemos pelo Padre, para ele ser santo e nós também. Vamos lá. Depois tem o que da homilia? Profissão de fé. Teria mais coisas para falar sobre homilia, mas se eu falar muito, eu só fico na homilia, né? O símbolo da profissão de fé na celebração da missa tem por objetivo levar o povo a dar o seu assentimento à resposta à palavra de Deus, ouvida nas leituras e na homilia, bem como recordar-lhe a regra de fé antes de iniciar a celebração da Eucaristia. É uma coisa que eu queria falar também. Por exemplo, o padre faz homilia, aí o que acontece? O ideal seria que ele sentasse na cátedra, lá na cadeirinha dele, e silenciasse rapidinho, sei lá, 30 segundos, 1 minuto, para a gente comungar aquela palavra que foi proclamada e meditada. Só que o silêncio na missa parece que tem uma placa, né? Proibido o silêncio. Na missa, nos grupos de oração, todo canto agora, né? Proibido o silêncio. E sem dúvida o demônio adora isso, porque o barulho nos impede de mergulhar no mistério muitas vezes, entendeu? Até as nossas orações a gente passa 40 horas falando, se a gente puder, se não tiver ninguém. E quando é para Deus falar, 5 minutos já acaba a oração, né? Já tagarela demais, né? Então, o ideal seria que o padre terminasse a homilia, sentasse um pouquinho, silenciasse, aí reza-se o credo. É chamado símbolo, por quê? A palavra símbolo quer dizer sinal que une, juntar. Porque antigamente, nas guerras, o que se fazia? Tinha alguém que era o emissário, aí se quebrava ou uma madeira, algo que pudesse juntar depois assim.
Aí essa pessoa ia, por exemplo, dar uma... Aí ficava entre os dois reinos, esse pedaço, né? Aí quando ia o emissário, esse emissário teria que ir com um daqueles pedaços, para mostrar que era o emissário de paz. Então juntava aquilo, era um sinal que unia aqueles reinos, né? E os emissários lá juntavam os pedaços. Então, por exemplo, quando era no início da fé cristã, nos primeiros séculos, acontecia de vir hereges, pessoas que não amavam a fé, mas que eram tipo infiltrados, né? Que queriam saber quem era cristão para matar, um exemplo. Aí procurava saber onde é que tinha cristão, bispo, padre. Aí o que é que acontecia? A pessoa chegava lá diante do bispo e ele teria que mostrar o sinal que unia ele ao bispo, o símbolo da fé. Então ele teria que fazer o quê diante do bispo? Rezar o credo. Um herege não sabia rezar o credo, ou não conseguia, né? Mas um fiel, ele conseguia. Então ele professava diante do bispo aquele credo e ele era aceito naquela igreja. Entenderam? Era o sinal que unia, o símbolo. Aí o credo ele é dividido em 12 partes, né? E alguns falam, isso não precisa você crer que é exatamente isso. É tradição com T minúsculo. Que as 12 partes simbolizam os 12 apóstolos, que cada um foi dando uma parte da fé dos 12 apóstolos, né? Mas isso não é obrigado a você crer, não. É um dos entendimentos do credo, certo? Então, quando você reza o credo, você tem que lembrar uma coisa. Para que esse credo fosse proclamado, escrito, rezado hoje, milhares de pessoas derramaram seu sangue. Entenderam? Porque não foi assim, uma coisa simples. Tinha concílio que tinha briga até entre bispo, né? Tinha bispo que dava uma de herege, ficava contra o Papa e começava a ter um Papa e um antipapa, era uma bagunça medonha. Até bispo que se agarrava com o outro, pegava na barba do outro e pá. E... Não foi fácil as coisas. Hoje está tudo prontinho, bonitinho, né? Pra gente. Mas no início não foi calmo assim não, viu? Para nossa fé estar definida, né? Então, a gente tem que valorizar. Foi muito suor derramado, muito estudo, muito cansaço, noites mal dormidas, perseguições, calúnias e sangue derramado. Isso é o nosso credo. Então a gente tem que valorizar, não pode só blá, 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 amém. Não, tem que pensar o que está rezando, entendeu? Entendido o credo? Sim ou não? Pronto, depois do credo tem a oração universal. Não é a universal da pimenta do reino, viu? Que nem diz o irmão Emanuel, né? Não é. Porque eles copiaram o nosso nome, né? Católica quer dizer o quê? Universal. É a missão da igreja, é ser católica. Ela é para o todo. Ela é para o todo na doutrina e é para o todo na missão, né? Então, o que deve ter na oração dos fiéis? O que deve ser pedido? As necessidades da igreja, pelos poderes públicos e pela salvação de todo mundo, pelos que sofrem qualquer dificuldade e pela comunidade local. Uma coisa que é interessante saber aqui é que a gente não pode fazer oração recado, né? Por exemplo, a gente como reza espontaneamente não tem muito isso não, né? Mas nas paróquias podem ter, onde é feito só na caneta mesmo, né? Tipo assim, para que nós sejamos solidários, para que nós aprendamos a perdoar o irmão, aquelas orações de indireta, para que a gente ajude mais a nossa paróquia. Isso não é oração, isso é indireta para os fiéis. A oração é para Deus. É para o Pai, por Cristo no Espírito. Entenderam? Então, até quando forem fazer oração espontânea, forem convidados no Shalom, né? Não vão começar assim. Irmãos, nós sabemos que somos pecadores e por isso vamos agora. Não é pregação não, meu irmão. Dirija-se a Deus. Entendeu? Reze. Irmãos, nós sabemos, como o padre falou hoje para nós, vamos aprender a rezar, né? Está falando com Jesus, com o Pai, com a Trindade ali, ó. Não é dando recado para os irmãos. A homilia já foi feita. A gente não vê muito isso até no meio de nós, ou não é? Então vamos ter esse cuidado, né? Nas orações espontâneas. Então, quando se faz também alguma prece, é bom que se estenda para o todo. Por exemplo,
Vamos pedir pela dona Joaquina, que está doente, e por todos os enfermos do mundo. Entendeu? Vamos pedir pelo padre Francisquinho e por todos os padres do mundo. E quando pedir pela igreja, eu acho que tem uma coisa na nossa cabeça que a gente fica misturando. Quem é a igreja? Somos nós. O padre é a igreja? É. A freira? Os consagrados? Nós batizados, consagrados? Sim. Mas às vezes quando algumas pessoas vão pedir pela igreja, parece que é o padre, o bispo, o diácono da igreja. E nós, depois de 50 anos de Concílio Vaticano II, a gente não entende que nós somos igreja. Às vezes esquece até de pedir pelos fiéis, né? Só é pelo padre, vamos ter a mão, lembrar do papa, do bispo. Às vezes quando lembra, e também pelos consagrados, né? Todos nós, deve ser uma oração que se estende à igreja como um todo aí. Vocês estão entendendo? Então, não reduzir a oração dos fiéis nem a recados, nem restringir ao local. Você pode pedir algo local, mas você pega e estende para algo mais universal, mais o todo. Porque nós estamos em comunhão com a igreja do mundo inteiro. Nós somos católicos. Entenderam? José, com relação a isso aí, já me perguntaram mesmo, né? Por que só no Shalom existem as preces espontâneas diferente das outras, né? Aí me perguntaram se é permitido mesmo. É permitido, sim, sem dúvida. E às vezes até melhor, dependendo, né? Porque às vezes tem umas orações lá na liturgia que eu não vou falar nada. Que está sendo gravado. Vamos lá. Sobre... Aí quem faz essa orientação para ser pedido alguma coisa? Quem é? É o padre, né? Ele que motiva. Não é o leigo em si. Aí depois faz a súplica e tem a oração da Assembleia. Pode ser cantada ou pode ser rezada, né? Outra coisa aqui, deixa eu ver. Por que tem essa oração? Porque nós vamos exercer o sacerdócio batismal. São os sacerdotes que estão pedindo. As queresias, só tem um padre ali, não? Nós somos sacerdotes, profetas e reis. Esses três monos, né? O monos profético, o monos real e o monos sacerdotal. Ou seja, essas três graças nós recebemos no batismo. Nós somos sacerdotes, porque nós nos oferecemos também em sacrifício. Entenderam? Então, o sacerdote é aquele que oferece o sacrifício. Você oferece também o sacrifício? Sim ou não? Pronto. Entendido as preces, né? Vamos para a liturgia eucarística. Isso aqui é enorme, vamos lá. Tem alguma pergunta entre a homilia, credo, oração dos fiéis? Ou tá tudo ok já? Eu estou tirando isso, não é da minha cabeça não, viu? Ó, missal. É a fonte mais segura que tem. Eu poderia pegar o livro mais belo que tem, mas não seria seguro, porque aqui é o que a igreja aprovou e acabou a história. Aqui o Banquete do Cordeiro é o Dr. Scott Hahn, doutor em Bíblia, né? Aqui é um doutor da igreja Santo Afonso de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. E aqui é o Padre Paulo Ricardo. Vocês podem adquirir o CD antes de terminar a pregação. Aliás, após, né? Certo? Para aprofundar. Liturgia eucarística. Na última ceia, Cristo instituiu o sacrifício e a ceia pascal, que tornam continuamente presente na igreja o sacrifício da cruz. Preparação das oferendas. Leva-se ao altar o pão e o vinho com água, isto é, aqueles elementos que Cristo tomou em suas mãos. Entendido até aqui? Eu estou só lendo, né? No início da liturgia eucarística são levados ao altar as oferendas que se converterão no corpo e no sangue de Cristo. No caso, geralmente os grupos de canto, aqui é mais tranquilo, eu acho. É bom que a gente cante a liturgia, não só na liturgia. Se não tem pão nem vinho para oferecer, a gente vai estar cantando pão e vinho na celebração? Pão e vinho. Aí a gente pensa, cadê o pão e vinho? Não é a celebração da palavra, não. A gente tem que aprender a cantar a missa, cantar a celebração, né? É uma dica para os ministérios de música, viu? A gente tem que cantar as coisas. É canto de comunhão. Aí vai cantar
Eu não sei como é possível resistir ao teu olhar. Não sei nem se tem no cantar essa indicação. Se tiver, não vou dizer nada não, né? Mas não é assim. Você tem que cantar um canto que é de comunhão. Um canto que é de ofertório. Não é achar um que é bonito, aí o pessoal reza muito. Você está cantando a liturgia. Você não é o dono da liturgia, nem eu, nem o padre, ninguém. É a igreja, entende? Vocês entenderam, né, a dica aí? Quer ministério de música aqui? Levanta a mão. Pronto. Os tocadores nem se preocupam muito, né? O que mandar eles tocam, né? Mas já os músicos têm que ter esse cuidado. Vamos lá. Costuma-se fazer uma coisa. Se traz... O padre lava as mãos, sim ou não? No momento lá, logo após ele receber o pão e o vinho, né, e a água, e colocar um pouquinho, ele lava. Por que ele lava as mãos? Porque antigamente, o que era feito? As pessoas traziam frutos da terra. E eram coisas que poderiam sujar, né? Porque nem todo mundo poderia ter lavado, né, aquilo, né? Não era aquela coisa de higiene como isso. Era algo muito de agricultura mesmo, né? Não chamando agricultor de ceboso, não, entendo. Mas era algo muito assim, né? Da cultura, e trazia para mostrar que é fruto da terra. Então, se sujava as mãos, sim ou não? Frutos da terra, da pecuária, claro que sim. Então, o padre lavava as mãos. Então, ficou-se também esse costume. O padre Paulo comentava, o padre Paulo Ricardo, né? Que teve um comentarista que falou o seguinte: agora o padre lava as mãos como fez Pilatos, né? Ou seja, o padre era o Pilatos ali, ou seja, aquele que matou Jesus, misericórdia, né? O padre, ele representa Jesus, ele não está matando Jesus não, né? Só que São Pedro, Julião e Marge, ele fala o seguinte, ó: quando o padre está em pecado mortal e lava as mãos, de fato ele está agindo como Pilatos. Ele está representando Cristo ali e está matando Cristo ao mesmo tempo. É triste, né? Então, que o padre nunca esteja em pecado mortal. Rezemos, né? Que o padre nunca celebre em pecado mortal. É pesado demais. Continuando. O dinheiro entra na dimensão porque as pessoas traziam também alguns bens valiosos, né? Como se fosse tesouro também para ofertar, né? Então é oferecido ali junto com as ofertas à pessoa. Então ali, o primeiro sacrifício, quem oferece somos nós. Aqueles frutos da terra, eles vão se unir àquele que vai oferecer de forma perfeita logo após a consagração. Então, aquele que se oferece primeiro, quem é? Ou seja, mas não foi Jesus que morreu primeiro, se ofereceu primeiro? Foi. Eu estou falando no sentido cronológico ali, parte a parte. Estou falando nesse sentido, né? E quem fala isso é um bispo que já faleceu, Funtoshin. Anotem para vocês buscarem ele na internet, no YouTube, né? No YouTube. Funtoshin. F-U-L-T-O-N S-H-2-E-M. Repetindo. F-U-L-T-O-N S-H-2-E-N. Funtoshin. Aí vai estar em espanhol, ele falando inglês, ainda vai estar em espanhol. E vai ter umas com a legenda em português. Mas vale a pena porque é um tesouro. O esforço que você fizer, você vai ficar assim: vale, eu nunca pensei na missa desse jeito. Tem uma que é 17 minutos ele explicando a missa, que tem legenda em português. Eu fiquei assim, de boca abrida, não foi nem aberta. Foi tão forte que ficou fabrida. Ele explicando de uma forma nova, ele tem uma pedagogia linda. Tentem, por favor, escuta mesmo. Vão escutar? Sim. Vão assistir? Sim. Pronto. É a explicação da missa, Funtoshin. Aí tem lá a tradução em português. Aí quem souber espanhol, também tem, ele falando sobre vários assuntos em espanhol. Vamos lá, continuando. Existem coisas na celebração da missa que é própria do padre. E tem coisas que é própria dos fiéis, sim ou não? Às vezes a gente pode acabar atropelando as coisas. Por que que o padre coloca um pouquinho de água? Vocês sabem? Um gostinho de água? Já ouviram falar, né? O Gil sabe, sem dúvida, claro, né? Ele não coloca um pouquinho de água quando o acólito traz, coroinha, né?
é para simbolizar a humanidade de Cristo, que é pequena, e o sangue ali é a divindade de Cristo. A humanidade e a divindade de Cristo, ou seja, o verbo encarnado. E a nossa humanidade vai junto também, ali. Então nós estamos inseparáveis de Cristo. Não tem como mais separar. Logo após, nós cantamos o quê? Cantamos o... Aí tem o ofertório, depois o padre faz algumas orações, né? Corações ao alto. Porque se for explicar cada oração, aí não sai daqui, né? Corações ao alto. Se não me engano, em latim é sussum cordia, corações ao alto, né? Nós somos chamados ali. Existe um diálogo entre o padre e depois entre a assembleia e o padre, né? Mas tem muitas vezes que a oração está sendo dirigida diretamente a Deus. Depois tem um diálogo entre o padre e a assembleia. Só que às vezes é se colocada de forma tão pouco piedosa que parece que o padre está falando direto com a gente, né? Mas não é. Muitas vezes ele está se dirigindo a quem? A Deus, diretamente. Aí é cantado o quê? O santo. O santo, se for cantado, ele deve ser o santo que tem lá em Isaías. E é o santo que a liturgia já traz, né? Deve ser o santo que é um pouquinho de Isaías e um pouquinho do que foi aclamado Jesus quando entrou em Jerusalém, né? Eles repetiram esse canto. Às vezes se inventa muitos cantos que não tem nada a ver também. No outro toca para o mistério de liturgia, né? Santo, 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 dizem todos os anjos. Tem nada a ver com esse santo, entendeu? Ou então um que mata a liturgia. Santo, santo, santo é. Santo, santo, santo é. Deus do universo, Senhor Javé, que é uma palavra que não é para estar na liturgia Javé, não. Nos cânticos. Porque o Papa já pediu que nos usasse essa palavra. Ou Javé ou Yavé. É um pedido de São João Paulo II. Como um respeito, né, ao nome de Deus. E também um respeito à tradição judaica, entenderam? Que guardam o nome de Deus, né, assim. Então é a forma... O Padre Reginaldo, ele mandava parar na hora. O Padre Reginaldo lá, que era antes padre daí, né, quando cantava esse canto. Para. Já falei que não é para cantar esse canto? E de fato é antilitúrgico, certo? Tem que cantar o santo como está. O glória, como está. Que assim, graças a Deus no Shalom canta o glória como é, né? O santo geralmente, quase todos, é de fato como é. Graças a Deus, né? A liturgia do Shalom, ela deu um salto nesses anos enorme, graças a Deus. Ok. Quem canta o santo? Quem canta? Diga comigo os anjos, os santos, a Virgem Maria e eu, nós, né? A gente tem que lembrar o seguinte, a missa, de fato, é o céu. De fato. Vocês querem ir para o céu? Sim. É só ir para a missa, né? Simples assim, entenderam? Nós precisamos, só que geralmente a gente vai para a missa, parece que a gente vai assim, para o Calvário no mau sentido da palavra, não é nem no bom. Mas que assim, vão matar a gente lá, né? E a gente, vale que essa missa não termina não. Aí quando sai o alívio que foi pra missa, né? Por isso que a gente não muda. Porque a gente vai vivendo cada parte como se fosse assim, tomara que passe. Gente, nós temos que ir ruminando cada oração que o padre fizer. Bendito seja Deus se o padre rezar um pouco devagar, né? Porque também a homilia, voltando, não pode ser desproporcional. O padre fala meia hora na homilia. Aí a oração eucarística... Não, tem que ser proporcional. No Evangelho Gaudium, que o Papa Francisco escreveu, ele fala dessa desproporção que os ministros fazem. Os ministros ordenados, né? Exagera na parte da palavra e na Eucaristia corre. A gente percebe isso. É ou não é? Demais. Tanto dentro da renovação carismática, como nas paróquias. Parece que a parte da Eucaristia não vale nada. E a da palavra, pronto, né? Vale demais. Não, tem que ter esse equilíbrio. É um sadio equilíbrio. Tranquilo? Alguma pergunta, gente, que pode estar fora daqui também? Para que aconteça lá a consagração, tem que ter, diga comigo, matéria, forma, ministro
e intenção. Matéria, forma, ministro e intenção. Vocês? Matéria, forma, ministro e intenção. Todo sacramento deve ter isso. Todo sacramento. E na missa, principalmente. Se, por exemplo, quem é o ministro ali que vai celebrar a missa? O padre ou bispo, né? O diácono não, padre ou bispo. Se for um diácono, vai servir na hora que ele for consagrar? Não. Se for um leigo, menos ainda. Se bem que é menos mesmo tanto, né? Se, por exemplo, o padre não tiver a intenção de consagrar, mas isso aí é muito difícil saber, né? Só se ele for um padre doido que abandonou a fé e ele está ali para enganar as pessoas, aí ele quer levar a Eucaristia para um ritual satânico, isso aí é uma exceção muito louca, né? Então a intenção, ninguém vai saber qual. Ele tem que ter a intenção de fazer o que a igreja sempre fez: consagrar o corpo de Cristo e o sangue para alimentar os fiéis. E a ele também, né? É a outra coisa, a matéria é o quê? O pão. Se for, por exemplo, bolacha, vai ser consagrado? Não. Se for conhaque, vai ser consagrado? Não. Se for cachaça do Ceará, vai ser consagrado? Mas está lá o ministro e ele tem a intenção de consagrar. Vai ser consagrado? Não. Tem que ser a matéria que sempre a igreja usou: pão e vinho. É a tradição da igreja, desde Jesus. É qualquer vinho? Oi? Existe um vinho chamado vinho canônico, é próprio, já encomendado para isso, né? Ele tem todo um teor de fabricação próprio para o rito da missa, né? E também a hóstia, né? No caso, hóstia é depois de consagrado. Antes é o quê? Partícula. Partícula. Porque a palavra hóstia quer dizer o quê? Vítima. É a vítima que é Jesus que se oferece por nós. Entenderam? A palavra hóstia quer dizer isso. Na missa, vou voltar um pouquinho. O padre ele exerce 3 papéis. Quando ele está na cadeira, ele está como rei, munus real. Quando ele está no ambão da palavra, ele está como profeta. E quando ele está no altar, como sacerdote. Então, toda essa mística, né? Que o ambão da palavra, a cadeira e também o altar. Jesus Cristo, ele é as 4 coisas, né? Ele é o altar, ele é o sacrifício e ele é a oferenda. E é aquele que oferece. Então, Jesus é completo ali. Então, o padre também, ele se faz um com Cristo. O padre é o que na missa, diga comigo, in persona Christi. Ou seja, é Cristo que age na pessoa do padre. Olha, se o padre for um padre bem doido, perturbado da cabeça, safado, que namora com 3 mulheres, é homossexual, matou 5, vale a missa? Vale. Porque a missa não é pela santidade do padre. Se o padre é ordenado de fato, a missa vai ser missa. Se fosse pela santidade do padre, a gente estava... Não sei se estava muito bem, não, né? Não sei. Não vou ficar calado novamente. Vou ficar calado. Mas o ideal é que o padre seja santo, sim ou não? Sim. O ideal é que nós sejamos santos, sim ou não? Sim. Santa Teresa de Ávila fala: uma só comunhão é capaz de nos tornar santos. Você está comungando há quanto tempo? E eu? Talvez comungou umas 1.000 ou 2.000 vezes, ou 3.000, né? E a gente não chegou à santidade. Tem algum problema, não tem? Não está comungando mal. É ou não é? A gente chega já no rito da comunhão. Passou o santo, aí vamos para a consagração. O que se faz na consagração? Se consagra, né? Se invoca o Espírito Santo. Existe uma briga teológica se é na hora que invoca o Espírito Santo que se transforma, ou se é na hora que o padre fala, ou se as duas coisas juntas. Eu não vou entrar nisso aqui não, que dá dá um bocado de coisa na cabeça de vocês, um nó. Vocês estão entendendo? Tem os que defendem que na hora que invoca o Espírito Santo já transformou no corpo e no sangue. Outros falam só quando o padre está pronunciando, né? Outros falam que é as duas coisas. Oséias, aprofunda isso aí. Não dá, porque aqui
Vocês vão aprofundar no curso aqui, tá bom? Se adquirirem. Ó, propaganda. Mais uma coisa que deve ser feita, o ajoelhar. Se teve um curso em alguma paróquia que foram ministros de alguma paróquia, e foi falado lá por alguém que foi pregar, que não era para se ajoelhar na hora da consagração. Isso é uma mentira, é até um pecado. Deve se ajoelhar, sim. É hora de todo mundo se ajoelhar. Se não pode, por algum motivo, fica de pé. São os dois sinais de respeito, de adoração, de reverência. O estar de pé e o estar de joelho. A questão das cadeiras, se eu não me engano, foi Calvino que trouxe, né? Com a reforma protestante, depois de Lutero veio Calvino, e ele colocou os bancos, ele transformou as igrejas dele, né? Igrejas entre aspas, em sala de aula quase, né? Abandonou mais o sacrifício da missa, deixou de mão, abandonou mesmo, e começou a colocar banco, como se fosse tudo resolvido só por pregação, palestra. Esqueceu o sacrifício, então colocou banco. Aí a gente pegou o banco, né? Porque antes a posição do fiel era como? Joelho ou de pé. Não era sentado. Mas foi bom, não foi o banco? Sim ou não? Foi, Gil. É bom o banco aqui para sentar? Ok, então devemos, de fato, ali, se ajoelhar. Alguma pergunta a gente tem aqui? Vocês não têm dúvida? Nada. Eu vou ler aqui um pouquinho do Scott Hahn, o que ele fala sobre isso. Partilhe um pouquinho, enquanto eu bebo água e procuro aqui. Pronto, vou fazer um resumo aqui do que ele fala, certo? Aqui está mais sintetizado, lá porque está muito longo, aí eu não vou conseguir falar tudo que está lá. Epiclés é quando o sacerdote coloca as mãos sobre as dádivas, ou seja, o pão e vinho, e invoca o Espírito Santo. Aí é um poderoso encontro com o céu, mais suntuosamente apreciado no Oriente. Por isso está falando no Oriente, porque é mais essa questão. Eles acham que nessa hora há, de fato, a transformação. E o Ocidente concorda de certa forma. Aí depois tem o que? A narrativa da instituição, ou a narrativa da paixão, poderia se dizer também, né? É o momento em que o Espírito e a palavra transformam os elementos do pão e do vinho no corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Agora o sacerdote relata o drama da última ceia, quando Jesus fez provisões para a renovação do sacrifício de sua aliança, para todo sempre. Lembrando que é o que? Renovação. Alguns protestantes falam o seguinte: como já houve o sacrifício de Cristo, o sacrifício dele foi perfeito ou imperfeito? Se foi perfeito, precisa de outro? Não. Então eles abominam a missa, os protestantes, porque eles acham que nós estamos desvalorizando o sacrifício de Cristo na cruz. Eles acham isso. Porém, é o mesmo sacrifício. Não é outro. Não é repetição. É o mesmo. Então, se você pudesse estar no dia que Jesus estava morrendo na cruz, como é que você se comportaria na missa? De forma piedosa, sim ou não? Concentrado ou não? Pois você pode estar de forma mística pela missa. Se você pudesse estar no céu dando glória a Deus, o adorando, como é que você estaria na missa? De forma respeitosa, muito feliz, concentrado, sem conversar, sem chegar atrasado, sem reparar a roupa de quem chegou, sem reparar quem está conversando, sem julgar o coral, sem julgar o padre. Você estaria assim na missa? Se você soubesse que estava no céu, e a missa acontecendo no céu,
pois você não subiu para o céu, mas o céu desceu. Então nós precisamos dessa postura. Eu estou no Calvário, eu também estou no céu. E devo me importar assim. Embora tudo favoreça, aliás, desfavoreça. O coral canta ruim, o pessoal do coral estão conversando, as músicas não tem nada a ver com nada. O padre fez uma homilia que foi só Jesus na causa. O seu irmão lá está conversando, atendendo o celular bem alto, dizendo, eu estou na missa, e passinho dizendo que está na missa. E aquele converseiro medonho. A irmã lá, ela veio com um vestido transparente e sentou na sua frente e não se ajoelha, você de joelho olhando para ela sem querer. E o negócio é uma bagunça medonha, e as vozes do menino correndo e a avó dando peia no menino. É a missa ainda? É a missa. É a missa. O banquete do Cordeiro, né? Ele fala o seguinte, ó, que nós devemos ir para a missa como adoradores, não como juízes. Geralmente a gente vai como juiz, né? Ver o que está errado na missa, né? O que está errado? Errado é a sua postura e a minha de estar na missa. Porque cada momento você deveria ter um encontro com Deus, e eu, cada momento. Uma dica de livro para você rezar com ele depois. Diga comigo, A Cura pela Missa. A gente gosta muito de missa de cura, né? Pois esse livro é A Cura pela Missa. Gente, quando eu li esse livro, eu estava nem na metade ainda. Eu comecei a participar da missa de uma forma nova. Cada momento da missa era... Eu chorava, eu me alegrava, eu tinha um encontro forte com Deus. Esse livro me ajudou. Ajuda a gente a rezar mesmo, sabe? Mas então você chama missa lendo o livro? Não, você lê antes, viu? O ideal é que você viva esse momento da Santa Missa. Viva mesmo. Tem pessoas que vão estar na missa aí, mas é tão bom, tá tudo tão moderno. Eu olho a liturgia pelo celular. Mas chegou a mensagem. Aí eu tô na missa. Gente, coloca modo avião, coloca silencioso, desliga. Se a missa não merecer um sacrifício desse, você não vai oferecer nenhum outro sacrifício, não. Se esse mínimo sacrifício você não pode abandonar, você me ajuda a rezar tanto olhando assim, né? Olhando pro celular, olhando pra liturgia. Gente, eu não estou dizendo que é proibida a liturgia, não, mas a gente vai criando modas. Assim eu me sinto melhor. A missa é para você se sentir melhor? Foi criada para isso? Foi criada para você adorar a Deus e amá-lo, e Ele te amar. Foi assim que Deus pensou. E você fazendo isso, você vai sair realizado, sim ou não? Sim. Mas se você vai para alguma coisa que te agrada, então se o padre é chato, você não vai para a missa mais com ele. Se o padre é bruto, você não vai. Se o padre é muito amostrado, engraçado, fala demais, não vai. Se o coral canta muito alto, o instrumento é alto, eu não vou. Então, se é para mim a missa, só para mim, tudo que desfavorecer eu vou escolher. Não, eu vou para a missa no Horizonte. Não, eu vou para a missa lá no... Eu vou escolhendo para onde eu vou, com quem eu vou, qual é o padre que eu vou, que horário eu vou, porque tem isso. Mas quando nós aprendemos a mergulhar na missa, a gente participa de uma missa que está tudo desordenado e uma missa que está tudo belo da mesma forma. Só que a gente tem que treinar. Treinar, existe treino. Não é porque a gente é preguiçoso. É verdade ou não é? Tem que treinar. Treinar. Treino. Continuando. Partilha só um instantinho aí, rapidinho. Oi. Os coroinhas. O papel do coroinha é de fato auxiliar no altar, né? O serviço do altar. Geralmente tem alguns ministérios que são... a igreja vai instituindo. Por exemplo, tem um leitorato, é o leitor que foi instituído só para ler. Tem um acólito. Aí essas pessoas, elas têm um rito de ser recebidas, admitidas na igreja. Mas hoje geralmente não tem isso. Chama alguém, tem formação e vai participar, né? Não tem mais esses ministérios nas paróquias de forma oficial. Vamos fazer uma missa para a pessoa receber o ministério do leitorato, ser leitor, né?
A pessoa receber o ministério de ser acólito na missa, ser coroinha. Geralmente isso não existe, mas o coroinha existe para, de fato, ajudar no serviço do altar, nesse sentido, né? Tem um episódio de São Felipe Neri, que os coroinhas, São Felipe Neri viu um homem que toda vez que comungava, né, corria, ia correndo, nem esperava a bênção. Aí São Felipe mandou eles com a tocha acompanhar o homem. Aí, que foi? Não, porque o padre falou que você está levando o Santíssimo Sacramento. Então nós temos que ir em procissão com você, até onde você for. Ele nunca mais saiu antes, né? Se fosse fazer isso hoje, né, tinha que ter mais coroinha do que a gente na missa, né? Vamos lá. Continuando. O padre, ele fala o seguinte, e Jesus falou, né? Fazer isso em memória de mim. Aí também os protestantes falam, memória, então não é o corpo de Cristo, é só lembrança. Memória, para o judeu, não é o mesmo que para nós, somente. Para o português, memória é o quê? Lembrança, sim ou não? Lembrar uma coisa que aconteceu. Para o judeu, não. Tem dois tipos de memória. Memória de lembrança e a memória de tornar presente. Memória de tornar presente aquilo. Tornar real. Aquilo que aconteceu no passado se torna presente no presente, né? Então, o termo que é usado no latim é anamnese. Porque mnes seria memória. E amnese, esquecimento. E anamnese, tirar do esquecimento. E voltar para a memória, tornar presente. Entenderam? Mnes, amnese e anamnese. Vamos lá, a brincadeirinha? Mnes, amnese, que é amnese, né? E anamnese, ou seja, tornar presente. Tirar do passado e tornar real aqui, concreto. Se você pudesse trazer um fato bem bonito da sua vida e tornar presente, lembre o fato mais importante da sua vida que você já teve. Você tornaria presente, sim ou não? Se pudesse? Você eternizaria isso se pudesse? Aquele momento mais feliz da sua vida, mais feliz, que não foi um momento de pecado, foi um momento mais feliz, mais belo. Você tentaria eternizar para estar sempre com você aquilo, se possível fosse? Sim ou não? Deus pode fazer isso? Pode e fez a Santa Missa, né? Simples assim. A diferença é que nós não podemos e Ele pode, né? E Ele fez isso. Continuando, aí tem o memento, que são as palavras da paixão, o oferecimento, que é a questão do ofertório, né? Ofertório não, as orações depois da consagração. Eu errei, viu? Ok. Aí tem as intercessões que continuam. Depois que é consagrado, tem o que? As intercessões pela igreja. Né? Assim, o padre reza, aí recebe-se a nossa oferta. Aí depois vai rezando pelas almas do purgatório. E serve a missa pelas almas do purgatório, sim ou não? O terço serve, o rosário, os nossos sacrifícios. Mas qual é a oração mais poderosa pelas almas? Oi? A Santa Missa. A Santa Missa. Pelas almas do purgatório. Às vezes nós achamos que quem morreu está no céu, né? Assim, logo, fulano é tão bonzinho, já está no céu. Ele não precisa ser bonzinho para estar no céu, ele tem que ser santo. E para ele ser santo, ele tem que passar pelo purgatório. Vocês estão entendendo? Gente, purgatório só vai para lá quem lutou para ser santo, viu? Não é alguém que fez tudo errado na vida, aí não, a chance para ele vai se queimar e depois vai para o céu. Não é assim não. Os que não lutaram para ser santo nunca vão para onde? Para o inferno. Os que lutaram para ser santo e não conseguiram tanto, mas lutaram, purgatório. E os que conseguiram ser santo mesmo aqui, rochedo, top, vão para onde direto? Para o céu. Direto. Psh. Você quer ser qual? Frouxo, lutar ou top? Eu mudei aqui, não é o nível da morada, né? É o nível aqui bem, né, atual, né? Frouxo, lutador ou top? Pronto, vamos lá. Aí depois tem a oração do Pai Nosso, né? Estou tentando simplificar, gente, certo? O máximo possível, tá bom? Tranquilo? Lembrando do Pai Nosso, eu lembro de o Frei Eugênio. É um homem que está em processo de beatificação.
E ele escreveu vários livros. Um dos livros a gente até usou na reciclagem. Quero Ver Deus. É dele. É bem grossão, custa só R$200. Eu não consegui comprar ainda, pelo amor de Deus. Ele pode comprar ele, né? E ele vai falando, alguém que o conheceu falou que ele foi para um convento. Lá tinha uma freira, muito velhinha, se não me engano era cozinheira. E ela falou, Frei, eu não sei rezar. Não sabe rezar? Porque quando eu começo a rezar Pai, o Pai Nosso, né? Eu fico só Pai, fico pensando no Pai e não consigo rezar mais. Aí ele chamou a superior e falou, ei, coloca essa irmãzinha para dar uma aula, um curso de vida de oração para todas as freiras. Porque ela tem um nível de oração mais alto que todas aqui nesse convento, né? Ou seja, o Pai Nosso, ele deve ser bem rezado. Bem rezado mesmo. O padre Toninho, que foi pároco daqui, ele falou uma vez para mim, né? Meu filho, você reza o Pai Nosso em quanto tempo? Aí eu falei o tempo, né? Ele falou, o seu Pai Nosso vai valer mais quando você conseguir rezar em uma semana, depois em um mês, depois em 6 meses, depois em um ano. Quando você conseguir rezar o Pai Nosso cada vez mais demorado, você aprendeu a rezar o Pai Nosso. Não entendi, foi nada que ele quis dizer, né? Mas hoje eu entendo. É você mergulhar na oração. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Quem está dormindo, diga amém. Só o Márcio falou amém, não foi, Márcio? E o Célio, que não dorme no ponto, né, Célio? Vamos lá. Então, o Pai Nosso, falar no amém, o que é que acontece? Muitas vezes, nós rezamos o Pai Nosso, falamos o quê? Amém. É pra gente falar amém? Terminou a oração? O que o padre fala? Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E continua a oração. A oração não terminou. Ou seja, besteira. Besteira não. Porque se a oração tivesse terminado e a pessoa quisesse colocar um amém sem nada a ver, era besteira, né? Mas a oração, ela continua. Ou seja, se o padre manda cantar, aí vai ter que dizer o amém. Aí é problema do padre, né? Não é seu. Mas a gente não fala amém porque a oração continua, não terminou. Entenderam? É algo simples, mas é belo. Alguma pergunta até aqui? Ou nenhuma? Olha o que fala o amém aqui de São Jerônimo. A gente fala o seguinte, ó. São Jerônimo relatou que em Roma, quando o grande amém, que amém, aqui é outro amém, viu? Aquele por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, toda honra, agora e para sempre. Ele fala, quando esse amém era proclamado, todos os templos pagãos tremiam. Era um amém forte, não era? Quem falou isso foi São Jerônimo, viu? A gente, aí acontecia isso. A gente não crê no poder de Deus, não? Sim ou não? A cela de Pedro tremeu, lá na Bíblia. Por que o amém dos cristãos não pode tremer os templos pagãos? Tremia. Porque era um amém de quem ama a Deus, de quem era convicto, né? Falta... até esse amém a gente tem que ver. Você sabe o que quer dizer amém? Quem sabe? Levanta a mão. É amém, não é amém não, viu? Assim seja, eu concordo, eu creio, eu aceito, eu confirmo, né? Mas também o amém mesmo original quer dizer o quê? Rocha firme. No catecismo vai falar que o amém, quem é o amém verdadeiro? Diga comigo, Jesus. Jesus, ele é o amém do Pai. Ele é o verdadeiro amém. Ele é a rocha firme. Então, quando nós falamos amém, saiba que ali é Jesus que está ali balbuciando, é a presença de Cristo nos seus lábios, entenderam? E aquele amém deve transformar o seu coração e o meu, mudar mesmo. Não é amém, eu concordo, tá certo, beleza, show. Não é amém assim, só. É eu assim, eu estou assumindo Jesus, é Ele que está falando em mim. Eu creio, e até o credo a gente fala como eu creio. Não parece individual, não parece? Mas esse creio, eu creio com os cristãos do primeiro século, eu creio com os cristãos de todos os séculos, eu creio com os cristãos católicos de todas as partes do mundo, e eu creio com aqueles que ainda virão, entendeu? É um creio comunitário. Só voltando um pouquinho, né? Depois do Pai Nosso tem o quê? A oração pela paz, não é assim? Aí geralmente vira uma baderna enorme, é ou não é? Só abraçar e quer beijar, e quer... tem gente que até arrumar esquema, né?
Não é o caso do Shalom aqui não, viu? Oi, mulher, tu veio pra missa, nem tinha te visto. Não. Ali é um momento de você ser muito discreto. Até se fala de colocar para outro momento, né? Oração da paz. Há uma discussão sobre isso, né? Mas teve gente que ficou com raiva, até falaram para mim: não pode, como é que tira o negócio da oração da paz do abraço? Não tirou, não. Colocou ordem. Porque tava uma bagunça medonha, né? Tava ou não tava? E tem paróquia que ainda é uma bagunça. Se torna aquele momento de entretenimento. Aí o padre fala, a gente vai voltar para o altar, e Jesus está lá presente, e o padre apresentando Jesus e olhando para o irmão. O irmão é importante, mas mais importante é Jesus naquela hora. Mas Jesus não está no irmão, mas ele está ali de forma mais real ainda. Sim ou não? Jesus está presente em 4 situações. Diga comigo: no irmão, na palavra, no padre e na Eucaristia. Ele está realmente nessas 4 coisas, sim ou não? Coisas no bom sentido da palavra, né? Está. Ele está realmente no irmão, mas o irmão deixa de ser irmão e se transforma em Jesus naquela hora? Não, ele tem Jesus, mas ele continua sendo o irmão. A palavra, Jesus está presente na palavra, realmente, mas a Bíblia deixou de ser Bíblia? Continua a Bíblia e Jesus está ali. O padre está agindo a pessoa de Cristo nele, sim ou não? Mas ele continua também ele mesmo padre, e Jesus está realmente nele, sim ou não? Mas na Eucaristia, o pão deixou de ser pão, o vinho deixou de ser vinho. Viram a diferença? Deixou de ser. A gente não deixa de ser, é tocado. O Senhor está presente, é real. Mas a gente continua sendo a gente, embora transformado por Cristo. A palavra também, o padre também. Mas a Eucaristia não. Há uma mudança de substância. Sim ou não? O pão, Jesus está só presente ou o pão ali é Jesus depois da consagração? É. Se você ouvir alguém falar representa, possa ser que você aceite quando fala representar, tornar presente. Só que Lutero falava presente como? Jesus está ali, está nela, mas não é ela. Nós católicos não podemos crer assim. Não, Jesus está ali dentro dela, mas tem um pão ali ainda. Não, ali é Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade. Nós adoramos. Nós não adoramos pão. Entenderam? Nós adoramos o irmão, mas Jesus está nele. Adoramos a palavra, adorar mesmo ali, a Bíblia. Adoramos o padre, mas nós adoramos o corpo e o sangue de Cristo. Entenderam a diferença? Que precisa ajoelhar, voltando um pouquinho. Eu sou meio assim, né? Eu vou e volto, só para a gente ir casando as coisas. Depois, teve a oração da paz. Mas só para mostrar a importância. Tá no irmão, mas ali é Jesus real. Sacramento real. Olhe para lá, adore e ame. Seja alcançado, transformado. Entenderam? Então precisa toda a atenção lá. O padre falou, tem uma pessoa muito importante que eu amo. Você ama ela, então olhe para Jesus. Quanto mais amar Jesus, mais você vai amar ela. Certo? Aí tem aquele momento, depois vamos lá para a comunhão. Lembrando que você ministra a paz. Você é ministro, né, da paz. Você não somente deseja, oi, tudo bom, né? Você ministra. Você está dando a paz que não é sua, é de Cristo. Você está doando, entenderam? E recebendo. É algo super importante. Aí quando você vai para a questão da comunhão, você vai para a fila, sim ou não? Sim ou não? Diga não. Eu vou para a procissão. Não é fila, não é nem banco, não é farmácia. Diga comigo, eu estou na procissão. Há coisas bem simples da procissão, né? Ei, mas te veio, tá bom. Aí a pessoa bate. Ei, entra aqui. Gente, é procissão. Não é fila de banco para cortar ou não cortar, não. É procissão. Vá olhando para Jesus, espírito de oração, cantando. É o seu amado. É o seu tudo. Santo Afonso fala, o Senhor se faz Pai para ser honrado. Se faz Senhor para ser adorado. E se faz esposo para ser amado. Você vai se encontrar com aquele que é o seu esposo. O esposo da sua alma. Você vai o quê? Amar.
Amar. Imagina na hora do casamento, hein? Você aceita, aí fala lá pro seu... Ih, tudo bom? É o seu esposo, ó. Esposo, esposa, tudo bem, né? É pra ele. Vocês estão entendendo? Sim ou não? A gente entende isso com as pessoas, né? Mas com Jesus a gente não entende. Não é verdade? Você quer que tem eu botar assim 15 pessoas na minha frente? Eu falar com 30 pessoas, não tem nenhum problema. Tem não? Tem. Falta de respeito. Falta de espírito de oração. Por isso que a gente comunga 2 milhões de vezes e continua a mesma bosta de sempre. Perdão da palavra, eu peguei pesado, né? Perdão. Mas, infelizmente, é assim. Mas você já foi mudado pela Eucaristia, sim ou não? Diga assim, glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque o teu corpo me transforma a cada missa. No caso, na missa tem 3 oremos, né? É o oremos da coleta, que o Yuri falou, o oremos depois do ofertório e o oremos logo após a Santa Comunhão. Uma coisa que a gente também tem que ter um cuidado é a questão da ação de graças, né? Santo Agostinho fala o seguinte, ó, quando nós comungamos a Cristo, ele fala assim, na ordem natural é o seguinte, quando nós comemos alguma coisa, aquela coisa se transforma dentro de nós. Porque na lei natural, o mais forte vence. Não é assim? Então, quando você come bolacha, você se transforma na bolacha, ou a bolacha vai ali ficando em você. E depois o que não prestou sai fora, né? Quando você come qualquer alimento, você se transforma no alimento? O alimento vai ali ficando em você, impregnado? Com exceção do que vai embora depois. O alimento, né? Quem perde é você ou o alimento? O alimento sai perdendo, você vence. Mas quando nós comungamos Jesus, quem vence? Deve ser Jesus. Eu vou comungando e não é Jesus que se transforma em mim. Sou eu que me transformo em Cristo. Sou eu que me transformo em Cristo. Você acha que Jesus Cristo, ele já foi para a pizzaria, Jesus Cristo? Sim ou não? Ele não foi, mas deve ir toda vez que você vai. Se você participa da missa, de fato ele tem que ir. Jesus Cristo já foi para o milkshake? Não. Ele já andou no parque assim, na roda gigante? Foi para o cinema? Diga assim, foi quando eu fui. Diga, foi quando eu fui. Porque você é um alter Cristo, alter, um outro Cristo. Ao comungar, você tem que se transformar em Cristo e eu também. Entenderam? Nós vamos nos transformando nele. O Santo Agostinho fala que quando nós comungamos, aquele que é o mais forte, que é Jesus, nos transforma nele. Então nós comungamos e os santos, após comungarem, faziam o quê? Ação de graças. O que acontece depois da comunhão? Geralmente. Pode se ajoelhar ou pode estar sentado sentadinho? Pode, o ideal seria se ajoelhar, né? Mas Jesus já está dentro de mim, o que tem que se ajoelhar? O padre Maurício, ele orientava a gente, é um padre bem antigo, ele muito zeloso pelo missal, né? Ele falou, ajoelhe, esteja em adoração. Você é o sacrário ali, né? Não precisa ir para o sacrário lá, né? Você é o sacrário, você pode se ajoelhar. Às vezes é pecado seu nome ajoelhar, não, né? Mas é uma postura meio de reverência, mais de oração, entendeu? Sim ou não? Quem tem preguiça, né? É a questão do comodismo, gente. É muito mais cômodo, né? Comungou, sentar. É ou não é? Mas eu tô tão orante. A gente tá acostumado a não fazer nenhum sacrifício mais, é ou não é? Vai para oração, passa 15 minutos de joelho na capela, aí já senta. Às vezes não é nem 15, é 2 minutos, né? A gente não tá acostumado a ver uma vida mais penitencial. Mas não tem um pecado. Você pode adorar Jesus sentadinho ali, tranquilo, certo? Mas seria o ideal que você se ajoelhasse mesmo, né? Para estar ali em adoração ao Senhor. Ação de graça, por exemplo, dos santos. Geralmente,
a hóstia sagrada fica em nós 15 minutos, é mais ou menos isso. A presença sacramental da espécie eucarística, né? Tinha santos como São Felipe Neri, que mandava fazer a hóstia, a partícula mais grossa, para que Jesus passasse mais tempo dentro dele, sacramentalmente ele adorasse mais. E passava 2 horas em adoração, 4, 5 horas, né? 6. O ideal seria que a gente ficasse pelo menos 15 minutos. Se os padres ajudassem. E não ajudando, o ideal seria, terminou a missa, se possível, né? Terminou a missa, eu fique mais um pouquinho ali em adoração, o Senhor que está dentro de mim, entendeu? Não sair correndo, vou para feira, não sei para onde. O ideal seria, terminou o canto final, eu fico mais um pouquinho ali recolhido, já que ninguém silenciou, né, nem nada. Geralmente nas celebrações nós fazemos o seguinte, estou criticando não, certo? Não tem problema não. Mas seria bom, vez ou outra, o silêncio. Quando eu toco, eu favoreço isso. Procuro, né? Tem um canto de comunhão. Isso sem ser na missa, um exemplo, né? Aí a pessoa tem que tacar o terção de graça. Qual é o outro? Qual é? Parece que não pode silenciar nem um instante. Novamente o silêncio, na ausência do silêncio. Parece que a gente tem que ter uma música para a gente estar chorando e não sei o quê, e se emocionando. Gente, a missa não é sentimentalismo não, é encontro com Deus. Se você precisar sempre de uma música para na hora, depois da comunhão, render sua ação de graças, a ação de graças é muito bem-vinda pela música, entenderam? Mas ela não é uma necessidade, ela entra. E na nossa tradição da comunidade isso é muito belo, porque nos favorece a adorar Jesus e são bem escolhidas, entenderam? Mas não deve ser uma coisa que deve engessar nas celebrações ou em outros momentos. A gente deve ter uma maturidade, para que a ação de graça não seja movida só pelo sentimento. Também tem sentimento, mas não pode ser só sentimento. Entenderam? Eu aprendi na paróquia e em outras paróquias que não é para chamar ação de graça, é para chamar pós-comunhão, porque a missa toda é uma ação, porque ela é Eucaristia. Mas depois eu desaprendi, não é assim não, viu? Ali é uma ação de graça sim, você continua a ação de graças. E os santos ensinaram assim, então é assim. Será que os santos tudo estão errados? E agora o pessoal sabe tudo e não é mais ação de graça, é pós-comunhão e acabou a história. Vocês acham que estão? Não. É uma ação de graças toda a missa, Eucaristia, e eu tenho um momento que eu pego aquela ação de graça e continuo. Entenderam? Sim ou não? Vamos pedir a Deus a graça de melhorar isso aí, né? Só terminando, e já passo para o bênção final. Tem um amigo meu, né? A gente foi para uma reunião em um local aí falaram assim para mim, né? Eu acho que fulano tá com problema. Ele vai deixar de ser ministro da palavra. Porque depois da comunhão ele ficou muito tempo lá de joelho. Não quis dizer nada porque era uma reunião, né, que a gente estava, de coordenadores. Ou seja, as pessoas ficam admiradas quando alguém comunga e passa um momento maior adorando Jesus. Você vê o absurdo que chegou? E eram pessoas de caminhada, coordenadores, entenderam? Gente, quando você vê alguém ali chorando na celebração, alguém que é do grupo, né, chorando depois de uma comunhão, não é só quando ele está com problema, não, é quando ele está se encontrando com Jesus. Se a gente só chorar quando tiver problema na missa, na celebração, a nossa alma está doente. Tem um santo que fala o seguinte: por que as nossas lágrimas são secas? Porque o nosso estômago sempre é molhado. Aqui eu lembro o jejum eucarístico, né? A gente faz muito mal o jejum eucarístico. Antes de vir para a missa, se empanturra de comida. Antes era 6 horas, era meio-dia, era o dia todo. Agora é 1 hora e a gente não faz bem isso, né? Então, a gente molha tanto a nossa barriga que as lágrimas secam. Porque a gula nos tira muitas vezes a espiritualidade, entendeu? A gente só quer o que é carnal, né? O que dá prazer. Então, por isso que a missa vira só aquilo que me dá prazer. Vocês estão me entendendo? Eu não estou entrando só em pontos litúrgicos, mas em pontos que a gente deve pensar e repensar como eu estou vivendo a missa. Na hora que fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Teve uma vez, meu amigo, que nessa hora eu me acabei todinho na missa. Porque ali eu pude entrar na pessoa de João Batista que apontou
e a gente entra na Sagrada Escritura naquela hora, entendeu? Toda missa é mergulhada na Bíblia. Mergulhada. Se você para olhar, então quando você vê uma anta dizendo que a missa é tudo repetido, anta quer dizer assim, um Antônio, entendeu? Não é que é anta, não. Tenha esse cuidado. A missa é um mistério profundo, né? Não tem como você ser de outra denominação, ser infeliz se você vive a missa. É impossível. Nem que você queira. Nem que você queira. É impossível. Se você participou uma vez de uma Santa Missa, você nunca mais será o mesmo. Agora eu me pergunto, será que você já participou de verdade de uma missa? Reze com isso. Certo? Não para se acusar, mas para que você viva melhor, para que eu viva melhor, para que nós vivamos melhor. Tá bom? Não leve como o demônio acusando, não. Fazer igual aquele pregador que todo mundo saiu da pregação dele, né? Não. Mas leve como um desejo de viver muito melhor, de alegrar o coração de Deus e alegrar também o seu coração. Aí depois, ação de graças, aí a bênção final, né? E a bênção final é que ficou o nome da missa, né? Eu não sei falar em latim. Não sei se é it et miss, não sei se é assim. Ou seja, é daí que pegou o nome missa, né? Ou seja, a missa vai começar de fato agora na sua vida. Você vai ser esse sacrifício vivo, essa vítima ofertada. Você vai ser de fato essa missa celebrada na sua casa, no seu trabalho. Alguém, para olhar para você, ela tem que querer ir para a missa. Menino, tu tá tão mudado. O que aconteceu? Fui para a missa. Tu tá diferente, semblante diferente, roupa diferente, forma de falar diferente, silenciando diferente. Tu era tão tagarela, agora silencia. O que foi isso? A missa. Vale, eu quero ir para essa missa. Me leva, não? Então você tem que ser essa missa, entre aspas, ambulante. Você deve ser o outdoor da missa, a vitrine, onde todos que vejam, puxa vida, a Edneuza, depois da missa, de domingo, segunda-feira, ela tá tanto para quebrar na Cabrai, viu? Antes ela queria quebrar a cara do líder, mas agora ela tá humilde, silencia. Por quê? Porque eu fui para a missa ontem. Amém? Só fazendo uma coisa, né? É importante a gente ver bem essa parte, porque teve um dia, assim, que realmente eu mergulhei no mistério, né? Aí no outro domingo eu fui pra missa e sentou o senhor ao meu lado. Aí quando terminou a missa, ele pegou e disse assim, muito obrigada. Eu disse, o que eu tenho feito? Ele pegou e disse, não, porque há 2 domingos eu vejo que é diferente assistir a missa ao seu lado. E assim, senhor, né? Aí ele falou assim, não, porque eu vejo que você celebra ou então tenta realmente entrar nesse mistério, né? Por isso que é importante realmente a gente viver bem a Santa Missa aqui. Não só nós, mas a gente ajuda até o irmão, que talvez sim. não sabe. Mas as pessoas observam, ficam olhando como fazer. Olha, você ajoelhou, olha, ele fechou os olhos, eles observam. Eu presto muita atenção nisso, né? Quando a gente está tentando viver bem, as pessoas olham. Não é para você ser uma vitrine amostrada, não. Mas é uma vitrine à mostra para a glória de Deus, para a salvação das almas, né? Então, fica algumas dicas. Vamos lá anotar as dicas de livro aí. A Cura pela Missa, Padre Roberto de Grandes. Você quer tudo na internet, não é assim não. Oi. a missa termina na oração final ou depois do canto final? Os avisos não eram nem para ter na missa, né? Mas nem o bendito comentarista, né? Mas A gente vê, mas saber se vai embora. A canto final é só o ideal é que você espere é assim, ó. O padre ele vem junto com a equipe e entra. Depois que ele fizer isso, aí você já pode. Mas o ideal é que você fique. Do canto final e mais um pouquinho. O ideal seria isso mesmo, para rezar mais um pouquinho, recolher, né? Porque hoje tem os avisos, são muito demorados. E além de ser demorado, eles abrem espaço para outras pessoas. Homenagem, não sei mais o quê. Pedir ajuda. Quando eu aviso assim, Mas demora demais. na vez eu me ajoelho logo e digo, Jesus, perdão, mas eu vou ficar rezando aqui, né? Agora deu um branco. Osés, que hora eu posso comungar? Que cheguei na missa, cheguei atrasado.
Eu vou ficar atrasado para o transporte. Tranquilo, né? Beleza. Que horas eu posso comungar? Eu cheguei na missa na hora do Glória. Eu posso comungar? Sim ou não? Eu cheguei na hora da homilia. Posso comungar? Pode. Depende do motivo, né? Se você chegou até o ofertório, vai começar o ofertório, isso foi por um motivo justo demais, você pode. Claro que o Padre Silvio nos orientou, vocês lembram, né? O Padre Silvio Scopel, que é um gênio, né? Um homem santo, que começa o quê? Em nome do Pai. É aí que começa a Santa Missa. É aí que deve ser cumprido o preceito. Mas se na lei canônica, pelo direito canônico, aconteceu algo que foi impossível você chegar naquela hora, impossível. Você chegou no ofertório, pode comungar naquela hora? Sim. Terminou o ofertório, você chegou atrasado, pode comungar? Não. Você não participou da missa. Entenderam? Eu estou falando no Código de Direito Canônico. É isso a lei da igreja, certo? Porque a gente pode falar da missa de forma mística, de forma bíblica, de forma canônica, de forma mais voltada mais para a moral, de vários aspectos, né? Eu estou falando a lei canônica permite que você comungue, entenderam? Você chegar até esse momento do ofertório. Só vou chegar no ofertório, então não comungue não, que você fez com a intenção de chegar atrasado, né? Comungue não. É sem nenhuma intenção. Vou botar para acordar 6h20 porque vou chegar mais tarde, eu posso comungar agora. Não, não é assim. Isso é falta de amor, falta de zelo. Né? E se pudesse usar falta de misericórdia, dizer outro nome, mas vai. Aí, outros livros, vamos lá. Cura pela Missa é um, Roberto de Grandes. O Banquete do Cordeiro, que o Scott Hahn trabalha o seguinte, ele é um ex-protestante, pastor, né? Ele foi na missa que ele se converteu. Ele foi fazer uma pesquisa e se converteu. E ele é doutor em Bíblia, doutor em Apocalipse. E ele fala que o Apocalipse é a missa, e a missa é o Apocalipse. Vocês têm medo do Apocalipse? Quando vocês entenderem o que é a missa, e nós entendermos, a gente vai entender bem o Apocalipse. Ele vai explicar aqui o Apocalipse todinho. E aí a gente entende o que é a missa. Não é belo? Outro livro, As Excelências da Santa Missa, São Leonardo de Porto Maurício. Tu tem aí? Olha aí, só a imagem ou tu tem o PDF? As Excelências da Santa Missa. É um outro livro. Deixa eu ver se tem um outro mais aqui. Oi? Editora Eclésia, Quadrante. Não, mas é mais, a Cura pela Missa na Paulinas encontra. O Banquete do Cordeiro pode me encomendar a mim, viu? Excelência pela Santa Missa eu posso encomendar para o Anderson dos Reis, também ele pode trazer, né? Excelências da Santa Missa, São Leonardo de Porto Maurício, que é o autor, né? Eu acho que é isso. E em YouTube tem mais livros, né? Mas eu estou falando os que falam de forma concreta sobre a missa. Deixa eu ver aqui. Anote esse nome, Dom José Falcão, é bispo, Dom José Falcão. Missa parte a parte, no YouTube. Dom José Falcão, missa parte a parte. Que eu encontrei de melhor no YouTube explicando é ele. Padre Paulo também é muito bom, claro. Mas no YouTube está péssimo, o áudio está muito baixo, não dá para ouvir direito não. Não estou mentindo, viu? Pelo menos no que eu abri hoje, para rever, né, e reouvir, não deu certo. Aí eu faço a propaganda, né, não posso perder a oportunidade, né, Wander? A Santa Missa em áudios, parte a parte. Aí quem quiser adquirir me procura agora, certo? Aí a gente negocia o preço. Me falaram que eu podia trazer, né? Quem autorizou foi nosso irmão que está organizando, certo? Não estou aproveitando para ganhar dinheiro, não. Ele falou que seria bom para o público, né? Trazer o material. Só tem 10, então os 10 primeiros vão conseguir adquirir. Beleza. Tem 2 reservas já, estou vendo aqui. Beleza, tranquilo. Amém? Então, o Padre Paulo Ricardo também no YouTube sobre a Santa Missa. E é isso mesmo. Amém.
Perdão porque eu tive que fazer uma mescla de tudo, porque aqui, ó, eu até falei pro irmão que eu dei um curso na Sione, eu passei 3 meses dando um curso, eu estava no Glória ainda. 3 meses, né? Todo sábado. Então, aqui é um curso relâmpago, por isso é preciso vocês aprofundarem nessas fontes, certo? E também o missal, né? Pode ver. Missal. As instruções do missal. Deixa eu ver aqui o nome. As instruções do missal romano. Você pode encontrar aí na internet. Eu acho que umas 15 páginas só. Você baixa. Lá tá tudo que eu deveria ter falado e ainda não falei. Instruções do missal romano. Instruções do missal romano. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.